Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Então, hoje nós trouxemos palavras de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7, onde Jesus diz assim: Jesus lhe diz: dá-me de beber. E nós vamos abordar hoje a luz dos nossos dias. Jesus se encontra com a mulher em um poço na cidade de Samaria, o poço de Jacó, não é? E pede água para beber. Ela ficou surpresa porque naquela época os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Então ela disse a Jesus: como sendo judeu, tu me pedes de beber? A mim, que sou samaritana? Porque os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, não é? Eles não se gostavam. Então Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E Jesus, como educador excelso, despertou o interesse da mulher. A mulher pensou que Jesus estava falando da água, literalmente, não é? Então ela disse: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A mulher pensou que Jesus lhe oferecia uma outra forma menos trabalhosa de obter água, sem ter que ir até o poço de Jacó. A água é fundamental para as nossas vidas. E naquela região ela era muito escassa e ainda o é, não é? E sabemos que a água parada, ela é morta. E que a água corrente, ela é viva. Por isso Jesus diz que ela é a fonte por onde jorrarão rios de água viva, isto é, a fonte pura que dá vida aos que nele creem. Ele estava falando dos seus ensinamentos. Logo, quem beber a água do poço, que é a água material, sempre terá sede. Mas quem beber a água da doutrina dos ensinamentos de Jesus, não terá mais sede. E de seu íntimo jorrará uma fonte para a vida eterna. A água viva é aquela que sacia a nossa sede espiritual. A satisfação de beber a água material é transitória. Temos que beber água todos os dias, mas quem recebe o conhecimento espiritual sacia a sua sede de saber de forma definitiva e fica satisfeito, não é? Jesus é a fonte de água viva. Nós somos a sede, somos alma sem descanso. Ele preenche os vazios da nossa alma e do nosso coração e dá sentido à nossa existência. Então, que possamos nós ir ao poço de Jacó, buscar essa água que nos lava e sacia a nossa sede. O Evangelho nos dá a solução para cada tipo de sede, ou seja, qualquer que seja o seu tipo de sede, ela pode ser saciada pelo Evangelho de Jesus. Quando estiver triste, sem saber o que fazer, leia um trechinho do Evangelho. Ele acalanta o nosso íntimo, ele nos dá força, nos dá coragem para prosseguirmos. A água do poço de Jacó representa os bens transitórios da terra, e a água viva de Jesus representa os bens permanentes da espiritualidade. O interesse pela porta larga, que é a porta das facilidades, é característica do ser humano. Mas não é ela que vai nos fazer feliz, não é? E sim a porta estreita dos ensinamentos de Jesus que satisfazem o nosso íntimo. E agora o mestre provocou a mulher, não é? De forma que ela o identificasse como Cristo, dizendo-lhe:
Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa passagem está no mesmo Evangelho de João, só que no capítulo 4, versículo 16 a 18. Somente depois desta revelação dos fatos da sua existência, a mulher compreendeu que Jesus era um profeta. Porque como ele poderia saber da sua vida com detalhes tão íntimos? E ela continua dizendo que seus pais o tinham adorado neste monte Garazim da Samaria e que os judeus adoravam no monte Sião de Jerusalém. Mas Jesus disse-lhe que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarão o Pai. Agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não seria necessário um lugar específico para adorar o Pai, qualquer lugar. Basta abrirmos o nosso coração e a nossa mente ao Pai, não é? Não precisa de um lugar específico. E a mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama Jesus, o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Sou eu que falo contigo. Jesus se revelou a ela, não é? Uma das poucas vezes que Jesus se revelou a alguém. Ele deixou o cântaro, ela, né? Deixou o lugar, o cântaro lá, o lugar, o poço, e foi imediatamente para a cidade chamar o seu povo, para que eles fossem ver aquele homem, que lhe dissera tudo o que ela tinha feito, e perguntara insistentemente: porventura não será este o Cristo? E nós, quantas vezes Jesus nos inspira de alguma forma, né? Para não nos preocuparmos que vamos ter saúde, que vamos ficar bem, que vamos conseguir pagar nossas dívidas, e nós nem nos damos conta disso, né? E sentimos isso de uma forma às vezes muito forte. Mas, como a mulher do poço, começamos a pensar sobre o que não temos e todos os obstáculos em nosso caminho. E quando vemos, já não ouvimos mais a Deus, a Jesus. Nós fazemos isso também, não é? Aí começam aquela série de lamentações. Isso nunca poderia ter acontecido comigo. Não tenho estudos, não tenho talento, não tenho disciplina, não tenho sorte. Quantos impropérios! Nunca vou me livrar desse vício. Nunca vou conquistar meus sonhos. Ó céus, ó vida, ó azar. Que nem a hiena do Hard, né? Necessitamos parar para olhar para o que ainda não temos, né? Aliás, necessitamos parar e olhar para aquilo que temos e não para o que não temos. E começar a acreditar, a focar que todas as coisas são possíveis, né? Converse com Jesus, diga a Ele: Jesus, eu não quero olhar para o que eu não tenho, e sim ser grato por aquilo que eu já conquistei. Eu estou olhando para você, me ajude. Peço que em minha fraqueza você me mostre a minha força, que todos nós possuímos. Com esse passo de fé, Jesus o levará a lugares que nunca tinha sonhado. Confie e siga com fé. Tenha esperança. Não fique preso à rotina da sua atitude, da sua carreira ou do seu casamento. Você tem um potencial incrível dentro de si, muito mais do que pode compreender. Acredite em você. Confie em Jesus.
Deus não está limitado às leis da natureza. Então, ele pode fazer o que nós, seres humanos, não conseguimos. Né? O segredo é tirar os nossos olhos dos problemas e colocá-los em Jesus. Jesus é a nossa fonte, né? É o nosso alicerce seguro. Quando Jesus coloca um sonho em nosso coração, em nossa mente, pode parecer impossível. Muitas vozes podem nos dizer que isso nunca vai acontecer, que não vai dar certo, esqueça, que nunca conseguiremos vencer um vício, por exemplo, ou que nunca realizaremos um sonho, nunca seremos felizes. Mas, se acreditarmos e tivermos fé e esperar coisas boas, que as coisas boas aconteçam em nossas vidas, também poderemos desafiar todas as probabilidades. Que tudo depende de nós, do nosso pensar, não é? Do nosso acreditar, do nosso confiar. Olha, tem uma poesia, vamos colocar assim. Diz assim, não tem autor conhecido. Não desista de seus sonhos. Se eles estiverem lá nas alturas, preocupe-se principalmente em construir os alicerces para alcançá-los. O primeiro tijolo chama-se fé. Não é? Pense nisso. É o primeiro tijolo para conseguir. Um outro ótimo exemplo é bem simples de como mantermos nossos olhos fixos em nossos objetivos. Para um equilibrista de circo, o que é primordial? O segredo é manter os olhos fixos no seu objetivo final. E qual é o objetivo dele? Equilibrar-se, não é? Nunca olhe para baixo. Onde a sua cabeça for, é para onde o seu corpo seguirá. Se olhar para baixo, há uma boa chance de cair. Então, sempre olhe para onde quer ir. Foque no seu objetivo. Na vida, o princípio é o mesmo. Foque no seu objetivo e siga confiante. Algumas pessoas estão sempre olhando para trás, focadas em suas feridas e em suas dores. Outras pessoas estão olhando para baixo, vivendo na autocompaixão e reclamando que a vida não é justa. Lembra que falamos há pouco sobre as lamentações? O objetivo central é elevar-se e olhar para onde se quer ir rumo à sua felicidade. Sonhe alto. Não foque onde está hoje. Mantenha uma visão positiva e veja a si mesmo realizando seus sonhos e preenchendo seus objetivos. Acredite em você. A própria Bíblia nos dá versículos sobre estabelecer objetivos e conseguir atingi-los. Trouxe um de Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É confiar, é seguir adiante. Então, é isso, a passagem está lá em Paulo, Filipenses, capítulo 3, de versículo 13 e 14. Não é? Então, acredite em você. Siga a luz dos nossos dias. Jesus, confie nele e confie em você. Não é? Então, que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.